Retomando a leitura de Confiança, Doação e Gratidão, de Lex Boss, página 222, segundo parágrafo. No capítulo 3 desta segunda parte, nós dissemos que em pesquisas entre pessoas que colocavam um órgão à disposição, tratava-se, nesse caso, principalmente de rins, poucas vezes ocorria uma ponderação entre doar ou não doar, e que, em certo sentido, também não foi necessária absolutamente nenhuma decisão. A maioria dos doadores dizia: no momento em que a necessidade de uma doação se tornou clara, eu simplesmente soube que deveria fazê-la. Não houve reflexão, nenhuma dúvida. Era simplesmente óbvio. O fato de tornarmos tudo mercadoria também pode representar um sinal de que não temos mais uma relação sentimental, pessoal com nada. Em Ter e Ser, Erich Fromm descreve essa relação unilateral com o objeto exercida pelo homem de hoje. Nós já poderíamos ter incluído essa observação no recente capítulo 7, no âmbito do masculino e do feminino. A distanciada consciência do objeto, ter, é mais fortemente masculina, e a identificadora consciência do sujeito, ser, mais fortemente feminina. A diferença entre essas duas posturas se expressa de forma clássica, num caso que me foi contado por um médico. Uma senhora marcou uma hora em seu consultório. Quando ele lhe perguntou o que lhe faltava, ela disse: eu tenho problemas com meu fígado. O médico observou-a por alguns instantes e então disse: prezada senhora, eu penso que seu fígado tem problemas com a senhora. A mulher via seu fígado como um objeto que, em verdade, não lhe pertencia. Ela exigia, efetivamente, que o médico tomasse uma atitude em relação a esse fígado, se necessário, até o trocasse por outro, mas desejava não ser incluída nisso. O médico, porém, olhou para o ser inteiro da mulher. Evidentemente, viu sintomas indicando que todos os seus hábitos e todo o seu modo de viver eram estruturados de tal maneira que seu fígado não suportava isso. Ela não tinha nenhuma doença, mas ela própria era uma doença, ter e ser. A paciente logo percebeu que não podia receber ajuda desse médico de modo instrumental e procurou outro. Os exemplos para a relação entre doar e formação de relacionamentos podem ser encontrados por toda parte na vida cotidiana. Pequenas prestações de ajuda, segurar uma porta para alguém ou colocar uma mala pesada no bagageiro, são respondidas por um olhar agradecido e uma palavra gentil, e já surgiu um relacionamento. A partilha de um chocolate com um passageiro desconhecido oferece a possibilidade de uma abertura, a comunicação entra em andamento. Grupos que estiveram brigados e querem reatar as relações mandam presentes uns aos outros. Entre os índios, nesse caso, é fumado o cachimbo da paz. Na Nova Caledônia, anualmente acontece um ritual em que rapazes e moças em idade de casar são colocados em contato. Os rapazes trazem presentes consigo. Eles se aproximam da moça de sua escolha e perguntam-lhe se ela quer aceitar seu presente. Se ela o fizer, isso representará o início de seu relacionamento. Às vezes, contudo, ela precisa rejeitar o presente, porque já aceitou um presente de outro rapaz. Pesquisas evidenciam que matrimônios em cuja realização uma corrente de dádivas criou uma forte ligação com uma periferia social são desfeitos com mais raridade do que aqueles cujos parceiros não se uniram dessa forma e, ainda por cima, entraram no matrimônio com separação de bens. Na França, existem, em pequenas cidades de província,
Estalagens, onde os que desejam comer a refeição principal sentam-se ao redor de uma grande mesa. O patrão e sua mulher sentam-se na cabeceira dessa mesa. Todos têm uma pequena garrafa de vinho, desculpem, de vinho à sua frente. No início da refeição, cada um enche o copo de um vizinho de mesa. Fica claro que esse pequeno ritual de doação cria a abertura para uma comunicação viva entre os hóspedes. Surge algo como uma comunidade de mesa. Nesse caso, não surge materialmente nenhuma diferença quanto à situação em que cada um enche o próprio copo. A diferença não consiste em qual é o resultado final, e sim como veio a ocorrer. Isso se torna, mais uma vez, bem nítido no sentido negativo, na história dos dois amigos que se sentam juntos num restaurante. Ambos pedem um bife. Quando o garçom os traz, evidencia-se que um é bem maior do que o outro. A pega o maior, B não tem mais nenhuma escolha e pega o menor. Ele declara abertamente que essa atitude não lhe agrada. A pergunta, como assim? E pergunta qual dos dois bifes B teria escolhido se fosse o primeiro. B diz, naturalmente, o menor. Ao que A responde, mas foi justamente esse que você recebeu. Trata-se aqui não tanto da oposição entre doar e agradecer, mas entre dar e receber, pois o efeito disso foi que ocorreu um esfriamento na relação entre A e B. Aqui fica uma pergunta, o outro esperava a abertura para poder dizer que queria o menor, é isso? Ele queria o ato, ele tinha expectativa do ato. Eu acho que é isso, porque você viu, ele falou doar e agradecer, e dar e receber são dois verbos, né? São dois juntos, mas que têm significados que vai para esse lugar que você falou, né? Uhum, O outro acho que esperava uma abertura, né? é, E quando o primeiro faz essa atitude, perdeu-se essa, né, essa abertura, como ele vem contando nos rituais anteriores, né? Então você permite essa abertura, né? E eu estava pensando aqui, né, lá atrás, né? Quanto que a gente não observa nada mais, né? Tem aquela relação lá do órgão, né? O órgão uhum. está falando para a mulher, ó, faz alguma coisa, né? E quanto que a gente não tem isso no nosso dia a dia, em pequenas coisas, né? E a gente está. E quando a gente lê um negócio desse, o Silvio e Camila, eu não sei, mas faz, puxa, é tão óbvio, né? Mas daí eu chego à conclusão assim que a teoria do óbvio não existe mesmo, a gente está muito distante, né? O que está acontecendo com a gente, né? Eu não sei se A gente está encaixa, desaprendendo, né? eu não sei se encaixa o que eu vou comentar aqui, porque foi uma conversa ontem sobre, é, bom, uma conversa um pouco funesta, porque estava relacionada a enterros, a lápides, por exemplo, ao ritual de visitar os mortos, e como isso está deixando de ser feito. E essa pessoa, ela é uma mulher, tem em torno dos seus 75 anos, alguma coisa do gênero, entre 70 e 75 anos, tem um comportamento mais tradicional, ela é mineira, ela foi o braço direito da minha mãe a vida inteira, e ela é bem mais tradicional. E ela disse que ela está percebendo que as pessoas não estão mais se importando com isso. É, ela assistiu à primeira cerimônia de cremação, e ela estava relatando como ela ficou chocada, ou como ela ficou impactada com o processo, em especial quando o caixão vai embora, e aí ela fala, daí a gente tinha que levantar e ir embora, não ficou nada, né? Não teve mais uma, sabe, quando você enterra num cemitério e tem um espaço para visitar. Ela falou, Silvia, minha família ia, sabe, todo ano a gente visita os tios, a gente ainda paga a reverência para as pessoas. Ela falou, e hoje a impressão que eu tenho é que ninguém se importa com mais nada. Foi embora, uf, né?
Então, assim, como a mulher do fígado, eu não sei se eu estou fazendo uma analogia coerente, né? Mas está me parecendo que a partir do momento que eu também não reconheço que eu sou a pessoa que estou maltratando o meu fígado, como é que eu vou conseguir cuidar e tratar de um ente querido no pós-morte? E o tratar no sentido de continuar doando a minha atenção, a minha reverência, de continuar indo para aquele lugar, sabe? Então, que... E eu tenho refletido tanto sobre a guerra, no sentido de ver essas pequenas ações que a gente começa a deixar de lado e que elas vão, de alguma forma, alimentando essas explosões que a gente vê do lado externo de uma maneira tão forte, tão contundente, né? Então, eu estou com a sensação que o livro tá convidando, em especial nesse capítulo, a olhar de novo para o detalhe, sabe? A trazer um pouco mais de quietude, de coparticipação nos detalhes. A gente se tornou generalista, e não sei se eu, sabe, se eu me perdi, mas eu vejo que tem alguma Eu coisa. acho que tem tudo a ver isso que você falou, né? Camila quer falar. Fala, Camila, um pouquinho. É porque essa semana eu fui em um enterro. E aí eu já estava falando pro meu primo como que eu queria ser, como que eu queria o meu fim. Eu não quero ser enterrada, eu quero ser cremada, eu já até pago por isso. E aí eu falei, eu não quero esse momento aqui de cerimônia, até porque a gente viu uma cena que eu achei muito mais triste. Uma das pessoas que estava sendo velada era um rapaz de 18 anos, e aí provavelmente ele mexia com coisa errada, e ainda a gente teve que ver a cena do pai dele, estamos supondo que era o pai dele, né? Sendo trazido pela polícia, tendo que sair do camburão. E aí, assim, a cena é muito chocante, porque parece que é um bicho que tá saindo, assim, sabe? Abre aquela portinha, aí tem uma grade, abre a grade, e aí foi muito feia a cena, muito feia. Muito feia. E aí eu já falando pro meu primo, eu quero ser cremada, você já leva o meu corpo, você busca lacinhos e joga na cachoeira. Não quero essa toda essa questão, assim, sabe, Essa de pompa, ficar olhando. Eu não vou estar lá mais, eu vou estar em outro lugar. Então as outras pessoas vão lembrar de mim, mas não precisam ir em um lugar. Eu vou estar junto com elas. Então, uhum. assim, a necessidade que as pessoas têm de ir em algum lugar é realmente tradição, né? E eu, quanto mineira, estou quebrando completamente. Eu não quero, não quero. Até porque na hora que a gente chegou no cemitério, só para vocês entenderem quem que é também que faleceu, para vocês não ficarem assim, meu Deus. A minha prima, mais nova, inclusive, do que eu, teve um filho com paralisia cerebral. E aí, ele viveu durante 20 anos. E aí, agora ele foi descansar, né? E a gente está até calmo, tranquilo. Ela, principalmente. Porque, assim, era uma sobrevida, né? Sim, foram 20 anos de doação. 20 anos de doação. E E agora aí, ela tem a confiança de entregar. Olha que lindo. E a gratidão por ter recebido, talvez. não, e a tranquilidade de que ela cumpriu o papel dela, que ele cumpriu o papel dele e agora ele foi para outro plano. Então, assim, foi triste, lógico, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, calmo. Só para vocês não ficarem preocupados quem que morreu. Mas, de qualquer forma, é, quando eu cheguei no cemitério, a gente para o carro em um lugar onde tem pessoas também enterradas. E eu acho que isso é uma falta de respeito. E aí me chocou. Eu falei assim, nossa, isso não é legal, né? Você está aqui estacionado, tem uma pessoa enterrada na sua frente. Então, eu não vejo necessidade de ter um lugar para as pessoas seguirem, se conectando comigo. Então, tradições que a gente pode ir mudando, eu Talvez acho. mudar. É. Andréia, você ia falar alguma coisa? Eu não sei se tiver pausando aqui, depois eu tiro a imagem. Assim, ó, eu acho esse ponto de vista da Camila extremamente interessante, porque eu vivo refletindo muito sobre isso, mas
mais para um lado, assim, de contaminação e tudo mais, sabe, assim? Por isso desse tipo de, né, que eu acho que nossa mãe terra está bem cheia. Mas a Camila traz um ponto que é um contraponto do que você trouxe, né? Ela não vai assim, ela fala dessa questão de estar junto nesse momento, né? Assim, que está perdendo essa tradição, né? E eu acho que vocês estão falando de coisas diferentes, no meu ponto de vista. Olha só, o que a Silvia traz é, sabe, dar um espaço para esse luto, né? Pensar, né? Que é o que a gente ouve também bastante, nossos estudos oferecem para os mortos e tudo mais, que eu acho que a Camila também está falando a mesma coisa. Você pode lembrar de mim em outro lugar, mas se a gente, eu entendo assim, se perde essa questão, não vou querer ser enterrada também, e não tem esse lugar, que hora que vão lembrar de mim se o pessoal está cada vez mais desconectado com tudo, entende? Aí eu acho que a Camila traz um outro ponto assim, vão lembrar por causa das minhas ações, boas ações, entende? Uhum. Né? Então eu acho que são coisas distintas que estão sendo trazidas aqui, e ainda bem que a gente tem vários pontos de vista, né, Silvia? Porque realmente é disso que a gente precisa, né? Eu sempre lembro dos 12 sentidos, e aí eu faço essa analogia, cada sentido tem um ponto de vista. E como a gente trabalhar, né, com essa possibilidade das visões, da gente desenvolver na gente mesmo essas 12 possibilidades de olhar em cima de uma coisa só, né? Vamos. Onde eu parei? Isso se torna, mais uma vez, o primeiro parágrafo? Isso, Ah, não, do esfriamento, isso, da relação entre A e B. é isso aí. Isso também ocorre quando, numa família ou num círculo de amigos, em que existam relações de doação subentendidas, de repente, um dos envolvidos permite que lhe paguem por serviços prestados. Aqui fica nítida, sem nenhuma dificuldade, a lei segundo a qual doar supera fronteiras e comprar cria fronteiras. O mesmo pode ser observado até no empreendimento comercial, em que ocorra, com certa naturalidade, mútua prestação de serviços. No instante em que são instituídos os assim chamados profit centers, em que, com base no comércio, sucursais começam a cobrar mútuos transportes de mercadorias e mútuas prestações de ajuda, a grande solidariedade se rompe, surgindo isolamento e rivalidade. O interessante nesse contexto é que, principalmente, povos orientais têm dado uma dimensão social, com qualidade calorosa, ao frio elemento comercial ocidental na esfera da negociação. Os rituais de negociação podem levar horas e são acompanhados de muito empenho e dramaticidade. Nisso, porém, ocorre um processo social. O turista estrangeiro que não participa do ritual e possivelmente também não o consiga por causa de dificuldades linguísticas, paga depois um preço excessivamente alto. Para o comerciante, isso naturalmente é muito bom, mas desse modo ele não compartilha um processo social. A compra passa então a ser um acontecimento frio objetivo. Eu me lembro de como, na Indonésia, pequenos garotos vinham até nós. Em função da venda, tinham aprendido um pouco de holandês. Eles nos ofereciam mercadorias por um preço exageradamente alto e imediatamente diziam: faça o jogo, senhor. O fato de uma dádiva também poder servir para restabelecer uma relação interrompida é expresso na possibilidade que o Código Criminal oferecia a criminosos antigamente, a de integrar-se novamente na sociedade por meio de uma doação. A tendência atual de condenar pessoas à prestação de um serviço, em vez de condená-las a uma multa ou prisão, é, desse ponto de vista, considerada positiva. Nossa, apareceu alguma coisa aqui no meu computador, desculpa.
Em vez de acentuar ainda mais a relação interrompida com a sociedade mediante isolamento numa cela, agora, pela doação da prestação de serviço, é realizada uma tentativa de justamente restabelecer essa relação. Como aqui se trata, na verdade, de uma doação forçada, naturalmente se impõe questionar se esta também demonstrará seu efeito na direção almejada. Nem toda dádiva cria também automaticamente uma relação. Uma doação ligada ao amor, por meio da qual o próprio doador é transformado, aproxima mais as pessoas. O arquétipo para isso é constituído naturalmente pela mãe e a criança. A mãe deu a vida à criança e depois lhe dá o próprio leite. Assim flui uma calorosa corrente de doação da mãe para a criança e uma gratidão inconsciente da criança para a mãe. Acaso existe uma relação mais íntima do que aquela entre mãe e filho? O tema da ligação por meio do sacrifício comum torna-se importante em seitas que exigem dos membros os maiores sacrifícios materiais, financeiros, até chegar ao sacrifício existencial, suicídio. Nossa. Isso também ocorre na política, no sacrifício dos soldados por sua pátria ou naquele dos camaradas pelo estado de salvação. É conhecida a declaração de Che Guevara, em que ele diz: os operários não precisam vender sua força de trabalho em nosso Estado comunista, e sim doá-la. Nós queremos ser um Estado que seja mantido unido pelo sacrifício. O tema da integração por meio de uma doação surge inesperadamente ao olharmos para o tema de vida do jovem adolescente. Ele se individualizou de tal modo em seu processo de desenvolvimento, até os 15, 16, 17 anos, que se sente fora da sociedade. Ele se sente só e critica tudo. Mesmo assim, uma questão palpitante o inquieta. Onde, como e por qual meio eu vou me integrar na sociedade? O que e quem é digno de receber minhas dádivas? Em verdade, estas consistem em seus talentos, em suas experiências, suas capacidades. Sim, a dádiva é ele próprio, com corpo, alma e espírito. Sua questão palpitante é: a qual parceiro me unirei? A quais amigos me ligarei? Em qual profissão quero me engajar? A qual ideal quero me dedicar? Trata-se aqui de uma situação de vida que atualiza dramaticamente o tema da formação de comunidade, integração por meio da doação. Um ponto de vista cativante é ainda o seguinte: no recente capítulo 7, relacionamos o campo de tensão entre doar e comprar com o elemento feminino e o masculino. Lewis Hyde introduz, nesse contexto, os conceitos básicos de Eros e do Logos. Eros, a força que une, cria relacionamentos, quer encontrar algo ou alguém diferente, quer comunicar-se com ele. Logos, a força que, pela consciência, cria distância, analisa e diferencia, ordena racionalmente, descobre relações pensando. É fascinante, pois numa observação antropológica, que no jovem adolescente, depois da puberdade, nasçam tanto as forças de Eros como a do Logos. De um lado, desperta nele a força do amor, não apenas sexualmente, mas efetivamente muito mais na esfera de Eros. De outro lado, é despertada a capacidade, justamente pela distância que ele tem do mundo, de refletir lógica e distanciadamente sobre tudo. Torna-se seu tema vital levar Eros e o Logos ao diálogo, fazê-los fecundar-se, para que assim nasça o Anthropos. Por meio do Logos, ele vivencia sua liberdade. Essa liberdade, contudo, também pode isolá-lo e aliá-lo. O mundo comercializado de nossos dias é um exemplo disso. Por esse motivo, surge a necessidade de encontros, de Eros. Porém, na comunidade, ele logo vivencia não somente ligação,
mas também vinculação, obrigação, servidão. Isso, no entanto, por sua vez, desperta o desejo de autonomia e independência. Em seu ser, individualidade e comunidade não se excluem mutuamente. Mas, para isso, precisamos conhecer o nosso ser e o da comunidade, num nível muito mais profundo. Quando isto acontece, Eros e o Logos realmente dialogam entre si, e algo do novo homem terá nascido. Eu não sei vocês, mas eu achei isso lindo. Gente, eu nunca tinha pensado de que se Eros e Logos cria diálogo, cria o antropo. Gente, nós, né? Eu nunca tinha ouvido Muito isso. nem Achei, eu! é tudo de bom, né? Olha, que coisa incrível, né, Silvia? Pois é, Meu então, Deus do céu. para ver como muito da filosofia grega a gente ainda precisa estudar para se alimentar e para reconhecer. Eu vejo que, nossa, você é muito simplista no que eu vou falar, mas a origem das coisas já está tudo escrito. A gente fica patinando e tentando, quer dizer, tem uma fonte de saber que a partir dela, se a gente volta para ela, para essa fonte de... Não estou falando que nada se criou de novo, mas eu acho que às vezes a gente patina nos conhecimentos, nos estudos e tudo mais, quando tem um material que já está lá, né? Tô vontade de Então, fazer ô Silvia, filosofia. só para eu perguntar, quando cair, falta 5 minutos aqui, a gente entra no mesmo link que é possível, né? O Isso. Zoom permite, tá bom. Para Mas o que continuar ou a eu gente vai parar? Então, o que eu ia sugerir para você, para a gente parar, por conta da gravação, porque tem que Sim, enviar esse esse pedacinho. material. Peço Tá bom, desculpa então a falta gente 50. fazer a leitura tão A curtinha. gente. Ô, Silvia, deixa eu falar um negócio e depois, se a Camila quiser, eu gostaria de ouvir também, que sobre isso que você falou, eu tenho uma amiga que ela um dia a gente trabalhando, ela falou assim, aí eu via que ela é um pouco diferenciada, sabe, nas relações, assim, tentava humanizar, aí eu puxei ela num café, falou, fiada, que fonte que você bebe, né? Sabe esses negócios que você percebe uma pessoa diferente, né? E ela falou assim, ó, eu comecei pela parte do yoga, sabe, esses negócios, e tô indo assim, e eu estou agora estudando, entrei numa escola para aprender hebraico. Nossa, na hora que ela falou isso, eu caí para trás, porque é justamente esse lugar que você falou, porque a origem, não sei se está falhando, que eu vou tirar a imagem, porque está falhando. É a origem, né, Silvia? Porque ela falou assim: eu cansei de ficar sendo pensada, ler aqui, aí cada autor dá uma interpretação, né? Então eu resolvi aprender hebraico. Falei, nossa, é difícil, mas só de eu descobrir lá que o nome de Deus ficando de pé dá o ser humano, né? Porque você já viu, né? O Jeová escrito lá, você coloca na vertical, dá o ser humano, então o que tem em cima tem, bom, enfim, essas coisas. Me fez lembrar essa história aí, quando você fala, já está tudo criado, o plano das ideias, como dizia o Platão, está aqui espelhado, né? Enfim, é isso que eu queria falar. Mas isso do nome de Deus em pé, eu não conheço. Você conhece, Camila? Jura que você não conhece? Não. Gente, Jeová, vê lá, você pega o nome de Deus, né? Como eles escrevem na horizontal. Se você pôr de pé, vira cabeça, membro, G-O, né? 3 letras e de pé o homem. Gente, vai procurar isso na internet, é de cair dura para trás. Quando ela me falou, aí eu fui ver as 7 leis da Cabala, sabe esses negócios que há em cima e Sim. embaixo? As 7 leis. Eu tenho um vídeo bem curtinho da professora Lucelena, da Nova Acrópole, que explica bem rapidinho isso, não do nome de Deus, mas ela fala também lá, e que vale a pena. Se você quiser, eu te passo, aí você vê para quem você distribui. Ela é bem hermético o negócio. Tá, se você Mas puder. Essa professora tá em todas, né? Nossa, ela é todas as maravilhosa, né, professoras. gente? Ela é maravilhosa. Eu vou passar para. Eu tenho um contato aí da Camila. Camila, você distribui para quem? Para a torcida total dos times que você quiser. Porque, né? É bem esse lugar que você falou, Silvia. Vamos para a origem, porque já estava tudo lá.
E acho que, mas eu não sei se você falou sem querer ou se você falou proposital, que essa sua amiga disse, eu cansei de me lerem, não, sabe, acho que Ser eu pensada, de ser ser pensada. pensada, eu Quando cansei ela de falou isso, ser, eu falei, gente, eu também. Olha eu aqui. mas Ah, olha que frase, eu cansei de ser pensada, quer dizer, eu quero assumir para mim é, esse processo de pensamento a partir dessas origens. como a gente estuda em biografia, né, Silvia? Tomar a vida nas próprias mãos, gente. Eu dizia a doutora Gudrun lá, vamos lá. Meu Deus, na hora que ela falou isso, eu falei, gente, eu vi em você uma coisa diferente. Aí eu chamei ela no cafufo, e aí atirei no que vi, acertei no que não vi. Maravilhoso. Então, por favor, compartilhe com a gente Eu o vou vídeo. compartilhar, sim, Camila, eu posso passar no seu, depois você distribui para as meninas, porque vale a pena, viu? É bem rapidinho, é um short, depois a gente pode pesquisar outras coisas. Ela Tá, está dando uma entrevista num canal que eu nunca ouvi falar desse canal, né? Não sei, é um rapaz, mas ela faz um resumo das 7 leis que começa tudo. Então, depois a gente. É 7, né? Vamos lá. tá ótimo. Eu vou ler, então, o poema de novo para gente encerrar. Eu posso só, não tem muito a ver, não, mas assim, a origem, né, chama, né? Eu gosto muito de mitologia grega e também das outras. Aí, assim, tô com esse livro aqui para eu ler. Nossa, Tá na lista, tá na tá lista. na lista. Meninas, obrigada pela companhia de hoje. E a gente encerra com Obrigada, o Silvia. verso que foi lido no início. Dança da paz. Germinam os desejos da alma, crescem os atos da vontade, maturam os frutos da vida. Eu sinto meu destino me encontra. Eu sinto minha estrela me encontra. Eu sinto meus objetivos me encontram. Minha alma e o mundo são um só. A vida, ela se torna mais clara ao redor de mim. A vida, ela se torna mais árdua para mim. A vida, ela se torna mais rica em mim. Busque a paz, viva em paz.